Hebreus 9 versículo 11. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Hebreus 9 versículo 24. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Hebreus 11 versículo 10. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Naquele momento que contemplava as maravilhas daquele lugar ao lado de Jesus, eu vi alguns crentes entrando no céu. Os anjos trocavam as suas vestes e colocavam as vestes de acordo com o céu. São vestidos iguais de alguns anjos, e os nomes desses vestidos são as vestes santas da justiça. Salmos 132 versículo 9. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça, e alegrem-se os teus santos. Os novos moradores do céu recebem esses vestidos santos brancos feitos de linho, que significa que são justos. Salmos 132 versículo 16. Também vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer. Isaías 61 versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. O padrão de vida dos crentes no céu é de realeza. 1 Pedro 2 versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vi a premiação dos santos no céu, e recebiam as suas heranças com as suas coroações. Eu vi os cristãos mais humildes sendo exaltados e recebendo as suas heranças de moradia. Eles eram humildes de espírito e não da vida financeira. Mateus 5 versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Tiago 4 versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Os salvos que entraram no céu recebiam títulos de vencedores por combaterem o bom combate contra o pecado de suas vidas, as tentações dos demônios e contra os prazeres que o mundo oferece. 1 Coríntios 9 versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Eles recebiam os seus bens no céu, cada um recebeu a sua herança e a sua casa por viverem uma vida santa na terra, e ainda receberam riquezas abundantes. Os prêmios recebidos por cada um deles eram barras de ouros, que são os salários dos santos que trabalham na terra para Deus. Filipenses 3 versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos os esforços desses irmãos receberam em galardões, e os seus lucros foram grandes. Receberam muito mais que imaginavam. O trabalho não é de graça na terra, digno é o obreiro de seu salário. Eu vi os praticantes da sã doutrina receberem as suas recompensas. No céu, a sã doutrina se chama justiça. Provérbio 11 versículo 18. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça, haverá galardão certo. Romanos 6 versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. 2 Coríntios 4 versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O trabalho de suas mãos tem um preço no céu, não importa os seus serviços que fazem para Deus, independente de qual ministério seja, tudo é recompensado. Deus é justo, mesmo que os homens não reconheçam os seus esforços na obra de Deus. Ele está vendo, e está aguardando uma grande recompensa. 1 Coríntios 15 versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Colossenses 3 versículo 23 ao 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens,
sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Os que se esforçam mais na obra e produzem mais, receberão mais do que os que se esforçam menos, porque Deus é justo, e irá dar os prêmios celestiais, de acordo com as obras das mãos de cada um obreiro. Romanos 2 versículo 6. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Salmos 62 versículo 12. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Gálatas 6 versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Já somos ricos por adquirir riquezas espirituais que são os tesouros guardados no céu. Mateus 25 versículo 21. E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mesmo sendo pobres na terra, os cristãos têm riquezas no céu, segundo Coríntios 6 versículo 10, como contristados mas sempre alegres, como pobres mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Trabalhe para Deus, e verá o seu tesouro aumentar no céu, pois está guardado esperando por você. Mateus 6 versículo 19 ao 20. Não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Depois de esses irmãos receberem as suas heranças e as suas casas, cada um entrou em sua casa de ouro. Mateus 19 versículo 21. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Efésios 1 versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Hebreus 11 versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Também eu vi um irmão receber recompensa no céu por viver uma vida de oração. Ele ficava muitas horas orando a Deus. Mateus 6 versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Eu vi outros crentes que foram recompensados porque analisaram as suas vidas olhando dentro de si, e santificaram o corpo, a mente, os olhos e o coração, segundo João 1, versículo 8. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Eu vi os que renunciaram tudo na terra para não picar, até as redes sociais deixaram e recebia muita recompensa pelos esforços, segundo Pedro 1 versículo 10 ao 11. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vi um homem que, além de viver uma vida de santificação extrema, trabalhou na área da libertação confrontando legiões. Ele não era de mídia, um simples cristão de uma vila pobre. Esse homem recebeu uma grande recompensa e foi honrado como um guerreiro. Jesus me disse: A batalha espiritual está na terra. Os vencedores irão vir celebrar as suas vitórias aqui quando morrerem, e os que perderem a guerra serão envergonhados na terra do seu Deus. E lá do céu Jesus apontou o dedo para baixo. Eu vi uma grande cratera escura, e uma multidão de pessoas parecendo um formigueiro por causa da longa distância que estavam. E Jesus me disse que todos que eu vi naquele vale escuro eram todos crentes que não guardaram a fé. Não foi revelado o lugar dos ímpios, somente o vale dos crentes derrotados. Um versículo veio em minha mente que se encontra em 2 Timóteo 4 versículos 7 a 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Os cristãos caridosos também recebiam as suas recompensas. Mateus 6 versículo 3, versículo 4 e versículo 16. Mas quando tu deres esmola,
Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Eu vi os mansos recebendo os seus prêmios. Esses irmãos eram prudentes e muito mansos. Salmos 149 versículo 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Mateus 5 versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Salmos 37 versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Depois acabaram de entrar no céu todos os cristãos que foram bem-aventurados na terra. Mateus 5 versículo 3 ao 11. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esse grupo de cristãos que chegaram ao céu, eram aqueles que em suas orações choravam pelas almas perdidas, pela obra de Deus, pela sua família que feriu o seu coração e por sofrerem nas provas. São os guerreiros que choram com a dor da batalha. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Esses são os que lutaram para construírem uma cidade justa. Eles queriam converter as igrejas em um povo justo sem pecado e transformar os ímpios de todos os bairros em homens de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Esse grupo de crentes são os que se compadeciam diante do sofrimento das pessoas que passavam necessidades de roupas e alimentação, e ajudavam fazendo doações. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse grupo de crentes são os que pareciam crianças, não tinham maldades contra o seu próximo e tinham pureza. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esse grupo de crentes são aqueles que procuram a paz com o seu irmão, e quando tem brigas e discussões, eles acalmavam as duas pessoas. Esse grupo conseguia deixar tudo tranquilo no meio de tantas confusões. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse grupo são os que foram perseguidos de morte, e viviam fugindo e se escondendo para não morrerem. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Esse grupo são os que são caluniados nas redes sociais, os que são difamados no YouTube, e perseguidos pelos irmãos da própria igreja e da empresa onde trabalhavam. Agora vou falar sobre as coroas que esses vencedores receberam. Eu vi cada um recebendo uma coroa em suas mãos, que são o símbolo de suas vitórias terrenas. Zacarias 6 versículo 11. Toma, digo prata e ouro, e faze coroas e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Deus justificou o sacerdote Josué, e foi coroado mesmo sendo acusado. Eu vi os cristãos recebendo a coroa. 1 Coríntios 9 versículo 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém, uma incorruptível. Salmos 103 versículo 3 e 4. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. 2 Timóteo 4 versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Tiago 1 versículo 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Filipenses 4 versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Zacarias 9 versículo 16. E o Senhor seu Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque como pedras de uma coroa eles resplandecerão na sua terra. Provérbios 4 versículo 9. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Jó 31 versículo 36.
Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa. Salmos 21 versículo 3. Pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. No momento que eu estava vendo os cristãos recebendo a coroa, Jesus me mostrou uma coroa de um grande homem de Deus que morreu na terra. Esse homem foi um servo fiel, mas quando ficou doente, não aceitou a sua enfermidade. Ele tinha uma família para cuidar, e um ministério a zelar, e teve a doença que deixou inativo, e passava o dia e a noite no leito da cama tomando remédio e sendo cuidado pela esposa. Esse pastor se revoltou contra Deus e amaldiçoou, e depois morreu, e a sua coroa celestial foi passada para outra pessoa. Não é o diabo que toma a coroa, o diabo não pode reinar no céu com a sua coroa, é outra pessoa que toma a sua coroa e fica em seu lugar. Apocalipse 3 versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém tome a sua coroa, está falando de uma pessoa, e não do diabo. Eu vi uma coroa que estava faltando pedras, e perguntei a Jesus, essa coroa pertence a quem? Jesus me respondeu, a coroa é de uma mulher diaconisa que está muito fraca na igreja, e a sua coroa só vai restaurar as pedras que faltam, quando a sua vida for restaurada espiritualmente. A coroa dessa irmã estava quebrada lá no céu. Lamentações 5 versículo 16. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Jesus me mostrou outra coroa de um pastor que estava quebrada e faltavam pedras preciosas. A sua coroa se chama coroa da humilhação. Enquanto todos tinham as suas coroas lindas, a coroa dele era mais simples. E Jesus queria que esse pastor se humilhasse de sua exaltação, e se arrependesse do pecado do ego para poder restaurar as pedras de sua coroa. Jeremias 13 versículo 18, diz ao rei e à rainha, humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa da vossa glória. Jesus disse que os que recebem as coroas, são os cristãos que são verdadeiros soldados na terra, segundo Timóteo 2 versículo 5, e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Apocalipse 3 versículo 21, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. 1 Samuel 2 versículo 8, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Gênesis 41 versículo 40, tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Jesus me mostrou a coroa de uma moça adolescente que deixou o seu caminho para curtir os bailes de funk, e a coroa dessa moça foi oferecida para uma alma que se converteu naquele mesmo dia. Eu disse, Senhor, por que está entregando a coroa dela se ainda a menina vive na terra? Ela ainda tem chance de voltar ao seu caminho. Jesus olhou para mim muito triste e disse, ela não irá mais voltar, filha. Eu sei do dia do que vai acontecer amanhã, sou onipresente. Essa moça foi enganada por Satanás e não irá mais retornar para mim. Jó 19 versículo 9, da minha honra me despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça. Jesus olhou para mim sério e disse, muitas coroas que estão aqui no céu têm um dono, mas estão se esfriando na fé, e aos poucos se afastam da minha presença. Filha, os meus olhos não se agradam da vida que estão praticando. Irei tirar as suas coroas, e escolher e entregar para os que estão virgens espiritualmente e que não se corromperam com o mundo. Esses irei escolher para mim. Avisa a minha igreja que a rainha Vasti perdeu o seu trono para o humilde Esther. E isso irá acontecer com o meu povo. A igreja que viver a vida da rainha Vasti irá perder o seu trono aqui comigo. Mas a igreja que viver a vida da rainha Esther sentará no trono aqui comigo. Esther 2, versículo 17. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Quando eu estava conversando com Jesus, entrou um jovem ao céu. Pensei que ele tinha morrido na terra, mas Jesus disse que ele estava em uma missão e logo retornaria à terra.
Jesus colocou um anel de ouro no dedo do jovem e disse: Esse anel era do seu pastor. Ele escolheu viver para a sua carne. Então estou passando o anel ministerial dele para ti. Eu rasguei o pastorado das mãos dele por não fazer a minha vontade e entrego em suas mãos. Deus rasgou o reino de Saul e entregou a Davi. A mesma coisa aconteceu com Ramã. Ele tinha o anel do seu rei. Ester 3 versículo 10. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Ramã, filho de Hamedata Agagita, adversário dos judeus. Ramã, com o anel do rei, tinha autoridade sobre os príncipes do rei, governadores das províncias, líderes do povo e escrivães do rei. Ramã pecou, e o rei tirou o seu anel ministerial e colocou no dedo de Mardoqueu por ser justo. Ester 8 versículo 2. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Ramã, e o deu a Mardoqueu. E Ester encarregou Mardoqueu da casa de Ramã. Depois de esse jovem receber o anel ministerial, Jesus mandou ele retornar para a terra. Logo depois, chegou um homem na presença de Jesus que um anjo trouxe. Jesus disse: Tenho feito a minha vontade pastoreando a minha igreja da maneira que eu quero, mas os demônios vão atacar o seu ministério. Jesus tirou o anel do seu dedo, e colocou no dedo dele e disse: Eis que eu lhe passo a minha autoridade para guerrear contra a legião que se levantará contra ti. E o corpo daquele homem acendia igual uma brasa de fogo. Gênesis 41 versículo 42. E tirou o faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino. E José teve a autoridade de faraó sobre o reino do Egito. Ao receber a autoridade, o homem retornou à terra. Lucas 9 versículo 1 ao 2. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus pegou uma caixa de ouro cheia de alianças e me mostrou. Ele disse: Essas alianças são de casamento com a minha igreja. As alianças que eu vi eram diferentes dos anéis. Não eram para ministério igual aos anéis, mas para compromisso de santidade com Jesus. Hebreus 8 versículo 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. 1 Coríntios 11 versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Salmo 105 versículo 7 ao 9. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre. Gênesis 17 versículo 7. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Êxodo 19 versículo 5. Agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Salmos 89 versículo 34. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Atos 3 versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Hebreus 9 versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aliança na cruz do Calvário e eterna foi uma vez para todos sempre, não igual à lei do Antigo Testamento que era vários sacrifícios de animais. Essa aliança é um forte compromisso e lealdade de Jesus até a morte, sem desistir de nós. Hoje temos que fazer o mesmo, e ser fiel até o fim assumindo esse compromisso. Na aliança é igual o casamento. A esposa vive para o seu marido, e o esposo vive para sua mulher. A igreja e Jesus é a mesma coisa. Temos um compromisso com ele. Aliança é um relacionamento de compromisso entre os dois, e a obrigação é das duas partes. Casamento é compartilhamento de bens entre o homem e a mulher. Cada um divide as heranças de seus pais. A igreja compartilha com Jesus a mesma coisa. Ele pede santidade, amor, comunhão, obediência, renúncia e obrigação ministerial. Em troca, ele compartilha o seu trono, a sua morada celestial e a salvação da sua alma.
e nessa aliança você conquista riquezas e posses, e proteção da condenação. Nessa aliança tem muitas promessas de Jesus para os que manterem a fidelidade a Ele. Deus sempre quis fazer aliança com os homens. Começou com Noé, Moisés e vai até os dias de hoje, porque Deus sempre teve um propósito à humanidade. A aliança da cruz foi por amor, graça e misericórdia. Mesmo que os homens quebrem essa aliança, Deus ainda mantém a aliança firme esperando se arrependerem. Depois Jesus apontou para uma cidade de ouro toda quadrada que estava fora da cidade celestial. Jesus disse: Aquela é a nova Jerusalém que ainda não foi inaugurada. Queridos irmãos e irmãs, tudo o que está preparado para a igreja é magnífico. Mateus 9 versículo 15. E disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias porém virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Mateus 22 versículo 2, versículo 4, versículo 8 e versículo 9. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram ouvir. Depois enviou outros servos dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos e tudo já pronto, vinde às bodas. Então diz aos servos: As bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide pois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Mateus 25 versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Apocalipse 19 versículo 7 ao 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Jesus apontou o dedo na terra para a multidão de crentes que irão ficar por serem rebeldes à sua palavra. A igreja que irá ficar lamentará por não ter escutado o alerta da volta de Jesus. A igreja que vai ficar não conversou com o noivo pedindo uma direção, uma revelação onde está errando para limpar os seus vestidos. Jesus não vai levar uma noiva com os seus vestidos sujos ao casamento. Essa multidão de crentes rebeldes cheios de pecados, lançava a culpa em Jesus por tudo de ruim que acontece em suas vidas. Uns diziam: O que eu fiz para merecer esse castigo? Esses crentes se esquecem de que tudo de mal que acontece é consequência de seus caminhos tortuosos que escolheram caminhar seguindo as suas direções sem ser da vontade de Deus. Essa igreja não aprendeu nada do que foi pregado e não viveu a palavra, deixando a carne falar mais alto e ser dominada pelos prazeres do mundo. Essa igreja que não vai subir, deixou as suas opiniões falarem mais alto do que a Bíblia. Essa igreja deixou as suas razões em primeiro lugar, e não se humilhou a Deus, não se esvaziou dos seus conceitos e de suas exaltações. As suas soberbas em reconhecer os seus erros fizeram ser cortada da videira verdadeira, e não pediu perdão a Deus pela sua prepotência. Essa igreja deixou o azeite acabar e não renovaram as suas alianças com Jesus, perdendo as suas salvações e o grande momento de desfrutar das bodas do Cordeiro. A porta da Arca da Graça se fechou, e agora só lamentação. Jesus amou essa igreja e deu chance para se salvar. Ele avisou, alertou e chamou para se purificar de sua ignorância. Eles mesmos se condenaram, e Jesus não foi o culpado. E Jesus apontou para a terra, e eu vi multidões de crentes orando por todo o planeta. E o Senhor me revelou sobre o arrebatamento. A noiva que está na terra sente a presença espiritual de Cristo pessoalmente. A igreja sente o sabor da vitória, ao se aproximar o encontro com aquele que redimiu na cruz do Calvário, e transformará os seus corpos mortais em corpos imortais, o corpo de vida passageira em um corpo de vida eterna. Irá transformar o corpo decadente que retorna ao pó quando falece, em um corpo glorificado da glória de Deus, um corpo igual ao corpo do noivo quando ressuscitou, um corpo sem contaminação ligado espiritualmente com a essência da vida de Jesus.
O dono da vida entregará a vida, não essa vida terrena que é passageira, mas uma vida abundante e eterna, para cada um de vocês que me ouve. Esse encontro vai ser inesquecível e o maior casamento da história da Terra. O tempo da igreja está acabando na Terra. Falta 1 hora no relógio espiritual do céu. Chega de sofrimento. É o momento de gozo e alegria. O noivo vem. Vamos comemorar essa vinda dele para nos tirar desse mundo mau. Depois eu fui ver algumas casas de ouro que os cristãos estão morando. As suas moradas não são para proteger do frio e chuva, porque não existem esses climas lá. Eu não vi chuva e frio lá. O clima lá é agradável. João 14 versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. 1 Pedro 1 versículo 4, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Lucas 22 versículo 29 ao 30. E eu vos destino o reino como meu pai me destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos julgando as 12 tribos de Israel. Hebreus 13 versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. 2 Coríntios 5 versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. As casas dos crentes são para conforto, abrigo, e Jesus tem uma herança de terra com essas casas para entregar para cada um que permanecer fiel a Ele. Os filhos de Deus têm direito à herança do seu Pai Celestial. Já os filhos do diabo herdarão a morada infernal de Satanás, que é a sua morada. Sã doutrina são os preceitos de Deus, e a lei do Novo Testamento que tem que ser praticada. Os que guardaram a sã doutrina em seu coração, escaparão do fogo eterno. Salmos 119 versículos 172 ao 174. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. Um homem passou pelo portão do céu e não recebeu o galardão. Eu fiquei triste e comecei a chorar, e Jesus me disse: ele foi um pastor de uma falsa igreja e foi ensinado a teologia enganosa. Esse homem não sabia discernir o que era pecado, e viveu fazendo a vontade da sua carne e ensinava a igreja de forma errada. Não pregou a minha doutrina. Ele não conhecia a minha palavra, sendo um pastor. E quando ficou internado ele pediu misericórdia, e o meu espírito o visitou no hospital. E no seu leito foi tocado para se arrepender e foi justificado, mas não trabalhou na terra como deveria, e foi um mau obreiro. Mateus 5 versículo 19. Qualquer pois que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele porém que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Aquele homem, mesmo sendo o menor do reino de Jesus e não receber nenhum prêmio, estava muito feliz de estar salvo, porque ali é o lugar da felicidade, e o mínimo daquela cidade é 1000 vezes maior se comparar com a fortuna do homem mais rico da terra. Eu estava chorando por ele não receber nada, mas ele olhava para mim e sorria de alegria. Eu vi os cavalos no céu, eles são cavalos de fogo, e os carros que eles carregavam também são de fogo. 2 Reis 2 versículo 11. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. 2 Reis 6 versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Esses cavalos e as suas carruagens são um meio de transporte no céu. Os anjos usam esses cavalos para descerem para a terra, às vezes para guerrear, e outras vezes para arrebatar uma pessoa e levar ao céu. Os cavalos no céu carregavam as pessoas que vivem lá, os salvos. Mas não é para evitar o cansaço, porque lá não existe a fadiga. O transporte dos cavalos celestiais dão uma sensação de alegria igual uma criança quando brinca em um brinquedo no parque. Eu montei em um cavalo, e ele me levou em vários lugares no céu voando pelos ares.
As nossas necessidades são satisfeitas naquele lugar. Depois, ao caminhar no céu sendo conduzida por Jesus aos lugares dos santos, eu vi 4 homens da Bíblia que são Abraão, Josué, Isaías e Daniel. Para mim foi uma honra de estar ali ao lado desses grandes homens de Deus, que eu só conhecia lendo a Bíblia. E para mim foi um prazer em ver esses homens que sofreram por Deus, e ainda deram um exemplo de fidelidade. Esses profetas estavam todos sorridentes, porque aonde Deus habita não pode ter tristeza. A felicidade de todos os profetas que eu vi ali, é porque estão perto de Deus. No céu, a felicidade é normal, não é por causa da beleza do lugar e nem por causa dos tesouros celestiais, e nem pela multiplicidade de riquezas, mas é a presença de Deus e do seu Filho que enchem as almas de felicidade. A presença de Deus nutre todos os habitantes do céu. Jesus é a vida, sem Ele não há vida. Todas as vidas no céu são eternas, porque Jesus é a fonte da vida, o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a razão da existência de todos os que estão morando no céu. Os crentes rebeldes ainda não compreenderam que a vida eterna é Ele, e têm que obedecer e dar lugar para suas vidas serem transformadas. Se Jesus se fez carne e teve uma vida temporária, embora fosse uma vida passageira, não deixa de ser uma vida sacrificada para que você tivesse a vida eterna no céu. Ofereceu uma vida passageira e mortal na cruz por uma vida imortal no céu, e aqueles que creem nele e vivem para ele, Jesus dará uma vida que não terá fim. Jesus me disse: irei explicar o sentido da vida, o quanto essa humanidade é importante para mim. Nada no mundo é tão valioso que as almas na terra. Elas são as pedras preciosas brutas que precisam ser polidas, e outras refinadas para brilhar a minha glória. Meu Espírito Consolador que enviei na terra para cuidar de minha igreja igual crianças. Meu Espírito é o ourives que refina o ouro e lapida as pedras preciosas. Meu Espírito é a maior preciosidade que enviei na terra para viver dentro deles, e nenhuma mentira que estiver em seus corações poderá ficar com a presença do meu Espírito. Quando ele entrar, colocará o fim na escuridão de todas as almas que abrem a porta para sua entrada. Meu Espírito é a luz que enviei para tirar as suas vidas das trevas. Meu Espírito tem visitado eles e não percebem, não sentem ele perto, porque o pecado é o muro que separa o meu Espírito deles. O muro do pecado impede que sintam a presença do meu Espírito. Filha, eles não me conhecem e me trocam por coisas insignificantes da terra. O próprio coração deles revela quem eles amam mais nesse mundo que é a vaidade, o materialismo e os prazeres do pecado. Esse tipo de coração não dá legalidade para o meu Espírito trabalhar. A porta está fechada, e não abre para o meu Espírito entrar por não deixar as coisas do mundo. O meu Espírito tem batido na porta do coração, mas não tem espaço para ele, pois está cheio de vaidade, sensualidade, ambição pelas coisas materiais. Enquanto essas coisas ocupar o coração, meu Espírito continuará batendo na porta, mas não irá abrir, e fechará os ouvidos para não ouvir a sua voz, deixando ele do lado de fora. O arrependimento de muitos é falso por não ter renúncia. Eu disse na palavra: vai e não peques mais. Jesus me mostrou os projetos lindos que preparou para os que desejam servi-lo. Ele não me permitiu dizer, disse para eu selar, mas irá revelar para os que buscarem a sua presença. Ele fez isso para os curiosos buscarem a revelação. Jesus disse: filha, não importa o momento que esteja passando lá na terra, eu revelarei a ti as direções para a tomada de decisões. E se precisar de mim, estarei perto de ti através do meu Espírito. Na hora que me chamar, estarei bem perto, e atravessarei o espaço do universo por ti, e para minha igreja que me serve. Viva os momentos da sua vida em minha presença. Eu sou o começo, meio e fim. Eu sou poderoso para mudar as estações em favor da minha igreja, e paraliso o tempo para o fim só para dar chance para os seus arrependimentos. Eu ainda não voltei, porque o Pai disse que os frutos ainda não estão maduros para a colheita. A igreja tem atrasado a minha vinda. Regozija-se em mim, filha. Eu tenho poder para lhe usar tremendamente e levar aos 4 cantos do mundo. Faça que cada momento da sua vida seja prazeroso em minha presença. Vou transformar a sua vida à medida que se afastar da velha mulher que está em ti, e lhe faça uma nova mulher. Filha, tu chegastes até aqui. Foi a destra do meu poder que lhe conservou, e a minha mão tem guardado a sua vida até os dias de hoje. Eu apaguei as suas transgressões, e a partir de hoje escreve uma nova fase em sua vida. Confia em mim, não duvides de meu poder. Quando a perseguição chegar até você, eu estarei contigo sempre quando me chamar.
e fale para o mundo que os homens têm me procurado nas religiões, e até em igrejas onde não estou. Eu estou perto deles batendo na porta de seus corações e não abrem. Eu estou em todos os lugares, e se clamar o meu nome estarei perto. Diga à igreja para escolher a mim e não o mundo, e viver a minha palavra. Eu tenho a vida de gozo e felicidade que o mundo não pode oferecer. Não é nesses lugares do pecado que encontrará, mas encontrará em mim. Eu estou permitindo que a depressão assole muitos crentes para que busquem a cura em mim e recebam alegria. Quantas vezes tropeçaram, e eu segurei em suas mãos para não caírem e sofrerem a queda da morte. Depois dessas palavras, eu continuei caminhando pela cidade que estava toda adornada de pedras preciosas. Eu vi pedras aquamarine perto do mar de vidro. Apocalipse 15 versículo 2. E vi como um mar de vidro misturado com fogo. Eu vi a praça decorada de pedras que são a ágata, ametista, âmbar, aventurina, quartzo, topázio, citrino, jade, jaspe, ônix, opala, turquesa, pedra do sol. Eu disse a Jesus: como se chama esse lugar? Jesus respondeu: essa é a Sião Celestial. Salmos 53 versículo 6. Ó, se já de Sião viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Isaías 52 versículo 7. Quão formosos são sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Salmos 69 versículo 36. A descendência dos seus servos herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. Tito 1 versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos dos séculos. Isaías 46 versículo 13. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Jesus foi exaltado na Sião Celestial ao vencer na cruz. 1 Pedro 2 versículo 6. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. A Sião Celestial abriu as portas para os gentios, e agora todas as nações que também não são de Israel podem entrar ali. Salmos 9 versículo 14. Para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti, e ali exulte em tua salvação. Jesus saiu do meu lado e ficou no meio dos santos. Eu vi todas as pessoas que partiram salvas. Zacarias 2 versículo 10. Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. As multidões de salvos também usavam instrumentos de corda para louvarem a Deus. Apocalipse 15 versículo 2. E tinham as harpas de Deus. A cidade celestial também é chamada de Salém, que é uma forma abreviada de Jerusalém. Salmos 76 versículo 2. E em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Enquanto Jesus estava no meio da multidão, chegava mais irmãos entre mulheres e homens que tinham morrido na terra por causa do coronavírus. Hebreus 12 versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. O monte Sião também é chamado de Jerusalém celestial. Sofonias 3 versículo 14. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. Salmos 48 versículo 8. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Isaías 57 versículo 13. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a salve, o vento levará todos eles, um simples sopro os arrebatará, mas o homem que faz de mim o seu refúgio receberá a terra por herança, e possuirá o meu santo monte. Os remidos pelo sangue de Jesus estão fazendo festas pelas suas redenções, e por os livrar das mãos de Satanás. Salmos 107 versículo 1 ao 2. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam nos remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Salmo 106 versículo 10. E os livrou da mão daquele que os odiava.
e os remiu da mão do inimigo. Jesus livrou os santos das mãos de Satanás, e levou para sua habitação eterna através do seu sangue. Salmos 107 versículo 7. E os levou por caminho direito para irem a uma cidade de habitação, e os que forem obedientes à sua aliança no Calvário, irá morar com o seu Pai que está no céu. Salmos 15 versículo 1 ao 5. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu, e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Jesus me disse que muitos pregam a palavra e não vivem, mas os que obedecem à sua palavra e praticam, esses entrarão em sua cidade. Mateus 7 versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Os que praticaram a retidão quando viviam na terra estão em segurança, e iluminados pelo sol da justiça. Salmos 84 versículo 11. Porque o Senhor Deus é um sou e escudo, o Senhor dará a graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Salmos 37 versículo 18. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Salmos 37 versículo 29. Os justos herdarão a terra, e habitarão nela para sempre. Salmos 37 versículo 27. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Os moradores daquele lugar são as pessoas mais felizes que eu já vi em toda a minha vida. Salmos 37 versículo 22. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. No céu, os demônios não podem atentar os salvos, pois estão protegidos pelo poder de Deus. Salmos 147 versículo 12 ao 13. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva, ó Sião, ao teu Deus, porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Jesus olhou feliz em ver os salvos junto com ele e disse: Eles foram comprados com o meu sangue. Salmos 49 versículo 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder do inferno, pois me receberá. Eu glorifiquei toda aquela obra e todo o reino de Jesus. Salmos 103 versículo 22. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Todos os salvos estão na Jerusalém celestial com Jesus. Eu fui até o altar do templo de Deus e levantei o meu rosto para cima, e mesmo sem conseguir ver o seu rosto comecei a adorar. Jó 26 versículo 9. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Salmos 43 versículo 4. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei. Ó Deus, Deus meu. E quando olhei para debaixo do altar onde o trono de Deus estava em cima, debaixo do altar de Deus é um quarteirão muito gigante, e estava cheio de cristãos conversando, e perguntei a Jesus: quem são esses irmãos? Jesus me respondeu que são os mártires de todas as épocas, e que iriam chegar mais deles quando entrar na grande tribulação. Eu vi o irmão Joel Osanã debaixo do altar de Deus junto com outros irmãos. Eu tinha assistido à experiência desse irmão, e perguntei a Jesus qual foi a causa que levou esse cristão a estar junto com os mártires da fé. Jesus disse que o irmão Joel estava fazendo obra missionária e foi capturado por muçulmanos, e foi morto por pregar a Jesus. Eu perguntei o ano em que ele morreu. Jesus disse que foi no ano de 1999. Porque esses homens estão debaixo do altar de Deus, é porque eles foram ovelhas de sacrifícios de Deus e tiveram os seus sangues derramados por Jesus, e o altar aonde os mártires estão significa o holocausto de sacrifícios, e no outro lado tinha um muro de bronze. Eu não sei dizer o tipo de material, ou se ela tão reluzente, mas brilhava muito, e os nomes de todos os mártires estavam gravados ali por serem heróis da fé. Eles morreram por causa do Evangelho.
e a maneira de conservar as memórias deles é escrever os seus nomes no mural. Salmos 112 versículo 6, porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna. Gálatas 4 versículo 26, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Mateus 5 versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Romanos 8 versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo ou espada. Salmos 119 versículo 157, muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Os salvos não têm tristeza, e celebram as suas redenções e estão muito alegres ao lado de Jesus, e gozam de uma alegria eterna. Isaías 51 versículo 11. Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Isaías 12 versículo 6. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Os salvos estão livres da primeira morte no inferno, e se estão livres dela, também estão livres da segunda morte do lago de fogo também. Apocalipse 20 versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Esses farão parte da primeira ressurreição para entrar na outra Jerusalém que está reservada. Romanos 8 versículo 1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. João 5 versículo 24. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 6 versículo 40 ao 41. E fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus não é compreendido. Então os judeus começaram a se queixar dele porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. João 20 versículo 31. Estes entretanto foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome. 1 João 5 versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Conselhos finais do amado pastor. João 6 versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Esse reino celestial que vi no céu, Jesus anunciou na terra, que é uma nova realidade para todos que segui-lo. Mateus 4 versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Eu vi o trono de Deus e de Cristo, e o trono do lado esquerdo estava vazio. Salmos 103 versículo 19 e versículo 22. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmos 132 versículo 12. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Eu vi os tronos dos anciãos que são os juízes que participarão do julgamento ao lado de Jesus. Salmos 122 versículo 5. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Jesus às vezes é chamado de Davi por ser da sua descendência. Isaías 16 versículo 1. Enviai o Cordeiro ao governador da terra, desde Sela no deserto até ao monte da filha de Sião. Ali eu vi um reino justo, e toda a força do governo vinha do trono de Deus, um reino perfeito, diferente desses governos corruptos da terra. Estar naquele lugar é a verdadeira exaltação dos filhos de Deus que são humilhados na terra por amor ao Evangelho.